Voltamos a apresentar Justiça na Tarde. Justiça na Tarde Debate. Olá, e vamos nós então iniciando a partir de agora o nosso debate. E o debate dentro do mês em que a Lei Maria da Penha completa mais um ano. Evidente que nós estamos aqui buscando os aspectos que de alguma forma a lei garante, portanto, uma proteção, como também faz com que as pessoas recebam também a proteção, enfim. Então, é um assunto que não se esgota, né, num único debate, e é por isso que hoje nós vamos estar aqui debatendo em torno da Lei Maria da Penha, o seu alcance principalmente quando se fala, quando nós colocamos aqui também, ou pontuamos as mulheres trans, né? Se elas também estão devidamente, de certa forma, protegidas dentro deste conceito que é a Lei Maria da Penha, uma vez que na sua concepção criou mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher. E nós vamos então buscar também dentro desse entendimento a mulher trans, né? A mulher trans, que é importante termos, portanto, também essa informação aqui para você. E já agradecendo, portanto, aqui aos nossos convidados e convidadas, especialmente a você que está nos acompanhando tanto pela 104,7 FM, como também nos acompanhando pelo canal da Rádio Justiça no YouTube. Onde quer que você esteja, muito obrigado, portanto, aí pela sua sintonia, muito obrigado, portanto, pela sua preferência, né, de estar aqui acompanhando o nosso debate. Caso queira interagir, é só encaminhar sua mensagem de texto, ou então de voz, ou podendo ser também com a imagem, aqui para o nosso WhatsApp, que é o 61999758140. Pois bem, nós já estamos aqui com as nossas, com os nossos convidados. Estamos aqui com a doutora Mariana Dias, que é advogada criminalista e subprocuradora das prerrogativas pela Abracrim, aqui da nossa capital federal. É o sistema, quando eu digo aqui, prerrogativas e sistemas penitenciários do DF pela Abracrim. E temos também aqui conosco também o doutor Tiago Viana, que é advogado, e ele que é membro do Grupo de Advogados pela Diversidade Sexual e também de Gênero. E daqui a pouco também teremos as participações da doutora Natália Goulart Castro, que é advogada, especialista no direito constitucional, como também da doutora Mariana Araújo Almeida, que é delegada-chefe adjunta da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher, que é a DEAN2. Então vamos nós, portanto, iniciando aqui o nosso debate, já cumprimentando nossos convidados. Doutora Mariana Dias, seja bem-vinda aqui ao nosso Justiça na Tarde, aqui nos estúdios da nossa emissora. Muito boa tarde para a senhora. Boa tarde, Walter. Boa tarde, doutor Tiago. Boa tarde a todos que estão nos assistindo, né, pelo YouTube, estão nos ouvindo. Eu agradeço o convite para poder debater esse tema de extrema relevância, que é, né, a Lei Maria da Penha e a aplicabilidade às pessoas trans. Perfeitamente. Doutor Tiago, também seja bem-vindo aqui ao nosso Justiça na Tarde. Muito obrigado por aceitar também o nosso convite. Boa tarde para o senhor. Boa tarde a todas e todos que estão nos ouvindo, acompanhando pelo YouTube ou pela rádio mesmo. Boa tarde, doutora Mariana. Boa tarde, Walter. E muito nos honrou esse convite de estar aqui e poder debater esse tema que a gente entende que é novo, então acaba despertando algumas dúvidas, algumas controvérsias, mas a ideia do debate é justamente para que a gente possa democraticamente trocar ideias e amadurecer as reflexões acerca da aplicação da Lei Maria da Penha. Isso. Bem, quem também chega, está conosco também a doutora Natália Goulart Castro, que é advogada, especialista no direito constitucional e também atuante, portanto, em família e adjacentes, né? Doutora Natália, também seja bem-vinda. Muito boa tarde para a senhora. Muito boa tarde, peço desculpas pela minha voz, né? Mas esse tempo me atrapalhou um pouquinho. É um prazer imenso estar aqui para discutir esse tema do qual eu gosto bastante e eu tenho certeza que a nossa tarde vai ser muito, muito rica. Muito obrigado, senhora. Deixa eu cumprimentar também a doutora Mariana Araújo Almeida,
a doutora Mariana. Ela é delegada da Polícia Civil aqui da nossa capital federal, é a titular adjunta da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher, que é a DEAN2. Doutora Mariana, também seja bem-vinda. Muito boa tarde para a senhora. Boa tarde a todos. Eu também agradeço a oportunidade de estar aqui falando sobre esse tema tão sensível, né? E extremamente sensível. Então tá, então vamos nós, a partir de agora, então, abordando dentro deste mês em que se comemora mais um aniversário da Lei Maria da Penha. Então vamos nós aqui, portanto, conversar com os nossos convidados e também com as nossas convidadas. E a gente já inicia aqui justamente buscando entender, portanto, a Lei Maria da Penha no alcance também às mulheres transgêneros, né? Então, vamos levantar, portanto, aqui com este assunto. Eu já começo com a senhora, doutora. Temos duas doutoras, Mariana Araújo e Mariana Dias. Eu começo então com a doutora Mariana Dias. Quer dizer, é um ponto em que me chamou bastante a atenção, o doutor Tiago, que ele chegou recentemente aqui a Brasília, está muito assim, ele demonstrou a sua preocupação com o elevado índice de feminicídio aqui na nossa capital federal, né? Que é um ponto que nós vamos, portanto, avançar também dentro aqui do nosso debate. Mas a Lei Maria da Penha, né? Que especificamente a primeira colocação que eu faço aos nossos convidados aqui é justamente essa questão do seu alcance também chegar até, portanto, as mulheres trans, doutora Mariana. Como é que a senhora vê esse ponto? Já está devidamente pacificado este ponto aqui na nossa capital federal ou no Brasil? Walter, primeiramente eu vou esclarecer, mulheres trans, sim, né? A pessoa, ela nasceu com a genitália masculina, sim, e ela se entende psicologicamente e se apresenta socialmente como uma mulher. Ela nasceu com a genitália masculina e ela se apresenta como uma mulher. Perfeito. Antes mesmo dos tribunais superiores decidirem essa matéria, aqui o TJDFT já tinha aplicado a Lei Maria da Penha em vários casos em que mulheres trans sofreram violência doméstica e familiar. Só ano passado, em 2022, que o STJ decidiu em um caso de São Paulo a aplicabilidade dessa lei. Então, assim, é perfeitamente cabível. Hoje em dia, os tribunais já entendem, sim, a aplicabilidade. Agora, o que eu vejo a controvérsia é quando é aplicada aos homens trans. Por quê? Porque a Lei Maria da Penha, ela prevê a proteção à violência doméstica e familiar a pessoa que se identifica com o gênero feminino. Uhum. E os homens trans? A gente tem uma decisão recente aqui, de Brasília, do Tribunal de Águas Claras, do Fórum de Águas Claras, em que a pessoa tem a genitália feminina e ela se apresenta como homem, ela se entende como homem. E ela sofreu agressão dentro do lar. E aí o juiz, ele aplicou a Lei Maria da Penha para ela. Inclusive, o Ministério Público recorreu alegando que, não, ela não se apresenta como mulher, ela se apresenta como homem à sociedade. Então, essa lei não pode ser aplicada a ela. E o juiz entendeu que sim, porque apesar dela se apresentar para a sociedade, se entender como um gênero masculino, dentro da sua casa, ela é compreendida como mulher. Eu estou entendendo, né? E avanço com o doutor Tiago justamente sobre esse aspecto, portanto, essa decisão, portanto, aqui da nossa justiça em Águas Claras. Como é que o senhor vê também essa questão, doutor Tiago? Bem, em primeiro lugar, a gente precisa resgatar que na DI 4275, o Supremo entendeu pelo respeito à autodeterminação de gênero das pessoas. E esse entendimento do STF tem fundamento na opinião consultiva da Corte Interamericana número 24 de 2017, em alguns casos, como o Vicky Hernandes, que a Corte já julgou falando sobre identidade de gênero. E quando a gente chega na Maria da Penha, que eu falo que eu tenho uma relação muito próxima, porque foi o primeiro processo que eu peguei como advogado. Desde então eu tenho trabalhado exclusivamente só com mulheres vítimas de violência doméstica, além de fazer pesquisas como acadêmico que sou a respeito desse tema. A gente percebeu a evolução de, aos poucos, os tribunais reconhecerem que a identidade de gênero feminina autodeclarada de
mulheres trans e travestis poderia sim ser reconhecida dentro do âmbito de proteção da Lei Maria da Penha. Agora, especificamente em relação a essa decisão, que até onde a gente sabe, eu falo aqui enquanto representante também do movimento LGBTQIA+, é a primeira decisão nesse sentido. Essa de Águas Claras. Essa de Águas Claras. E eu, pelo que foi disponibilizado na mídia, eu entendo que a decisão foi acertada. No entanto, ela pecou por dizer que o problema ali, a violência, era o homem trans ser tratado como mulher. Na verdade, a analogia que a gente entende que foi pertinente, que foi correta, é no sentido de que homens trans, diferente de homens cisgêneros, que são esses homens que se identificam com o sexo que foi designado lá no nascimento, que está nos documentos, sim, esse homem trans sofre, tal qual a mulher cisgênero ou trans, violência doméstica também, e as medidas protetivas de urgência podem, por analogia, ser a eles estendidas. Então, nesse aspecto, sim, mas a fundamentação no sentido de que nos foi fornecida, não tive acesso, a gente está discutindo aqui uma decisão que a gente não teve acesso à íntegra dela, o fundamento de que o problema ali, a violência, e o fundamento da decisão de que o homem trans ser tratado como mulher, esse a gente vê como problemático, mas a analogia em si a gente pensa que é defensável, e aí dá para a gente discutir durante também o debate a questão da natureza, da natureza jurídica das medidas protetivas de urgência, que esse debate acaba implicando também a gente discutir esse ponto. E eu avanço essa mesma questão com a doutora Natália Goulart Castro. Doutora Natália, como é que a senhora vê também aí esse ponto? Bom, essa discussão é muitíssimo importante, porque eu acho que boa parte das pessoas desconhece com profundidade os conceitos, né? E o que a gente está falando? Quando a gente fala uma violência contra a mulher, a gente fala de violência em razão do gênero, né? E eu acho que muitas vezes isso não fica claro. Né? Você fala, violência doméstica, a gente ainda tem que superar, assim, se a gente não está falando de mulher transgênero, a gente ainda tem que superar uma barreira enorme, né? No conceito social de pessoas que ainda se colocam contra essa proteção da Lei Maria da Penha, inclusive o número grande de mulheres, né, que atacam a lei, né, o que eu particularmente fico assim, muito, usar o termo que a minha avó usava, embasbacada. Eu fico ainda por entender por que as mulheres se colocam dessa maneira. E por que, na opinião da senhora, por que ocorre esse tipo de ataque? Cultural, né? Assim, claro, a gente não pode nunca fechar. Claro. Eu vou colocar num círculo e é essa a razão, né? Não sei se os colegas aqui vão... Né? Eu acho que, sobretudo em se tratando de relações sociais, culturais, uma coisa muito da sociologia, você tem vertentes. Então, tem inúmeros argumentos e razões para, né, que a gente poderia ficar aqui um tempão falando, mas eu vejo o primeiro aspecto cultural, né, e o segundo, muitas vezes, o que mulheres que... infelizmente, ainda fazem o uso equivocado dessa proteção. Ou seja, de fato, essa lei, ela existe por uma razão muitíssimo séria, mas, infelizmente, a gente ainda tem, não vou falar aqui a maior parte, acho que não, ainda bem que não, mas números expressivos de falsas denúncias de mulheres que utilizam, ou seja, fazem o uso errado de uma garantia como uma retaliação, eventualmente, não sei. Então, isso criou, na minha opinião, ainda criou barreiras para que a sociedade como um todo, primeiro, entenda a lei. Vejam que pouquíssimas pessoas, mulheres, vamos falar, eu tenho certeza que pouquíssimas pessoas leram a lei, o inteiro teor. Então, assim, desconhecem e criam ressalvas, não querem falar, quanto mais se falarmos sobre uma mulher transgênero.
Deixa eu buscar também a doutora Mariana Araújo. A doutora Mariana é delegada titular adjunta da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher. E tudo começa numa delegacia de polícia. Quer dizer, um caso como esse, né, de um homem trans, que de alguma forma busca, portanto, aí uma proteção. É um assunto já pacífico nas delegacias da mulher aqui na nossa capital federal? Ou ainda não, doutora Mariana? Exatamente. Inclusive, esse caso, né, que nós estamos comentando sobre ele teve origem em uma das delegacias aqui do DF, não foi na delegacia especializada da mulher, foi numa delegacia circunscricional, né, que são as delegacias de área, e realmente tudo começa ali dentro de uma delegacia, né, onde essa situação primeiro chega. Aqui no DF, eu falo que nós temos mais do que a obrigação de servir como modelo. Então, já há alguns anos, a Polícia Civil vem adotando os protocolos de atuação ao combate e enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher, e já há alguns anos esses protocolos vêm sendo aplicados tanto para mulheres cis quanto para mulheres transgêneros. Então, a orientação que nós passamos e o treinamento que nós damos a todas as delegacias aqui no DF é que apliquem o protocolo da Lei Maria da Penha para todas as mulheres cis e mulheres transgênero. Com relação a esse fato específico, que teve origem na Delegacia Circunscricional de Vicente Pires, foi uma situação em que identificou-se que, em que pese essa vítima se identifique como um homem trans, essa violência, também não tive acesso ao inteiro teor da decisão, mas pelo que eu tive ciência, parece que essa violência teria sido praticada pelo seu genitor. E esse genitor, ele não via essa vítima como um homem trans. Dentro dessa relação familiar ali, ele o enxergava como uma mulher, ou seja, enxergava pelo sexo do nascimento. Então, por isso que foi ali, em razão desse caso concreto, que foi bem peculiar, foi identificado que essa violência, como a doutora Natália falou, foi uma violência baseada no gênero. Porque esse autor identificava essa vítima pelo gênero feminino, em que pese a autodeclaração dele, ele se declarava como um homem, declarava como um homem transgênero. Então, por isso que foi aplicado, desde a delegacia, todo o protocolo da Lei Maria da Penha, foi solicitada essa medida protetiva e chegou até o judiciário e o juiz manteve esse entendimento. Então, aqui no DF, nós temos toda essa instrução para os policiais de que adotem os protocolos de acolhimento com relação a toda a violência doméstica e familiar contra a mulher, seja essa vítima uma mulher cisgênero ou uma mulher transgênero, e ainda também que estejam sempre atentos a analisar algumas situações peculiares que surgem, que são levadas até as delegacias. Doutora Mariana, quer dizer, esse detalhe que a doutora Chará da senhora, né, a doutora Mariana nos traz, realmente enriquece aqui o nosso debate, né, doutora Mariana? Já que traz aí pontos de esclarecimentos, né? Sim, de fato aqui as delegacias, né, temos 2 delegacias responsáveis, né, a DEAN 1 e DEAN 2, elas têm esse pronto atendimento. Aqui no Distrito Federal, a gente vê a aplicabilidade da lei nas delegacias, não só nas especializadas, mas realmente tem esse tratamento de encaminhar para a delegacia competente, ter o atendimento adequado, porque, infelizmente, muitas vezes a vítima acaba sendo revitimizada dentro das delegacias, inclusive. E aí, graças a Deus, aqui no Distrito Federal, a gente tem esse padrão modelo de ter esse acolhimento. E aí vem essa diferenciação, né, de mulher cisgênero, mulher transgênero, que até as nomenclaturas para nós, como sociedade e estudiosos, é difícil compreender, né, porque tem diversas terminologias. O doutor Tiago, ele possivelmente vai poder explicar melhor, mas, por exemplo, mulher cisgênero, quando a doutora Mariana colocou, a mulher que nasceu ali com a genitália feminina e ela se compreende como mulher. Ok, a mulher transgênero né, a que nasceu como homem e se compreende como mulher. O que a nossa lei fala? A aplicabilidade da lei vai ser para a pessoa que se identifica com o gênero feminino. Ponto. Não é porque a mulher é vista fisicamente
vulnerável em relação ao homem. A doutora Natália, ela colocou a questão, né, cultural, historicamente falando, a mulher socioeconomicamente falando é mais vulnerável do que o homem. Vem de uma situação cultural, uma sociedade que a gente tem, né, que veio aí do patriarcal, uma sociedade machista. E imagine você aplicar essas diretrizes dessa lei para pessoas que não são do sexo feminino. Se já existe esse preconceito com a própria pessoa que nasceu e se declara do sexo feminino. E é importante, sim, que todas as delegacias estejam capacitadas para esse tipo de atendimento. Porque muitas vezes a mulher desiste ali mesmo. Deixa eu buscar o doutor Tiago. O doutor Tiago, ele é recente aqui na nossa capital federal. Achei interessante que no início a gente aqui conversando, ele demonstrou realmente aí a sua perplexidade diante dos casos de feminicídios que acontecem aqui na nossa capital federal. Mas é um assunto que nós vamos entrar daqui a pouquinho. Eu quero também, diante do que foi colocado aqui para a delegada, a doutora Mariana Almeida, também foi colocado aqui também pela doutora Mariana Dias, que é advogada, ou seja, sobre essa questão, né? Nos trazendo, portanto, os esclarecimentos sobre essa questão aqui do homem trans, né? Este caso específico aqui na nossa capital federal. É um ponto que ainda precisa, de alguma forma, ser bem debatido, é preciso, de alguma forma, voltar para o crivo do Congresso Nacional, ou os próprios costumes da sociedade, de alguma forma, ele, de alguma maneira, ele entende os protocolos que já são postos diante dessa questão. Doutor Tiago. Essa resposta daria o resto da tarde. Mas, vamos lá. Eu queria partir de falar, primeiro, da categoria genitália, da questão da genitália, trazendo um caso do Rio de Janeiro de 2017, em que era um casal de um homem trans com uma mulher trans. Só que nenhum dos dois havia mudado o nome ou os documentos. E aí, a mulher trans foi vítima de agressões, buscou o juizado lá de violência doméstica. O juiz, com base nos documentos dela, que ainda estavam no masculino, negou as medidas protetivas. Pouco tempo depois, o homem trans, que era o verdadeiro agressor, se disse agredido e buscou o mesmo juizado pedindo medidas protetivas de urgência, e o juiz, única e exclusivamente pelo documento dele ainda estar no feminino, autorizou. Isso só foi revertido junto ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. E com isso eu queria pontuar exatamente quão problemático é a gente ficar pensando na genitália, e isso é muito sério, porque a gente fica reduzindo a existência das pessoas, a psicologia das pessoas, ao que elas têm ou não enquanto genitália. E aí, quando a gente se depara diante do que a gente chama de pessoas que antigamente eram chamadas de hermafroditas, que hoje a gente é uma terminologia já pejorativa, hoje a gente fala de pessoas intersexuais que têm uma genitália ambígua. Essas pessoas podem ter as duas genitálias, uma mais desenvolvida do que a outra, pode ser necessária a cirurgia ou não, mas a questão é, a presença das duas, como é que a gente vai classificar essa pessoa? Nessa lógica binária e muito pobre que a gente tem de pensar só tudo no masculino e no feminino, essas pessoas estariam num limbo. Não poderia utilizar nem Maria da Penha e nem poderia, por exemplo, servir ao exército, porque não era homem nem mulher, os dois ao mesmo tempo. Como é que lidaria com isso se o critério fosse genitália? E essa decisão que eu comentei anteriormente do juiz do Rio de Janeiro é que ressalta esse ponto de quão problemático é considerar o aspecto biológico, porque uma pessoa, por exemplo, a atriz Angelina Jolie precisou retirar o útero. Ela é menos mulher porque não tem útero e seios, por risco de câncer? São esses pontos que a gente deve se perguntar. Órgãos em si são necessariamente passaporte para se ter direito ou não? E aí pessoas trans e travestis. Pessoas trans, eu coloco aqui tanto mulheres trans, quanto homens trans, quanto travestis, são essas pessoas que não se veem naquela caixinha que é definida no seu nascimento enquanto homem e mulher, ou estão transitando entre essas duas identidades. E aí se fala muito, é muito comum a gente escutar falando com pessoas mais velhas, mas na minha época não existia isso.
em qualquer cultura que se olhe no mundo. Os Hijra, por exemplo, na Índia são pessoas, no Irã, que é um país extremamente problemático, quando a gente para pensar em questão LGBTQIA+, se reconhece a identidade de pessoas trans enquanto um terceiro gênero, por exemplo. Né? E aqui no Brasil, com a DEI 4275, que o STF decidiu sobre não ser necessária cirurgia, nem autorização judicial e nem a questão de um laudo médico para que a pessoa trans seja respeitada segundo sua autodeclaração, a gente não pode ficar condicionando conceder ou não, por exemplo, medidas protetivas porque a pessoa fez ou não a cirurgia de redesignação sexual. Ou localizar essas pessoas quando estão no sistema prisional de acordo com a sua genitália, se fez ou não a cirurgia. Então, para pensar em homens trans, são essas pessoas que no nascimento foram designadas como do gênero feminino, no entanto, eu vou colocar aqui o termo se descobriram no sentido de que se enxergam no mundo enquanto homens, do que a gente fala enquanto papel social de homem na nossa sociedade. E mulheres trans, pelo contrário, como por exemplo a Roberta Close, são aquelas pessoas que não se identificam com o gênero masculino que está lá designado no nascimento, se identificam, se enxergam no mundo, se sentem enquanto mulher. E isso, volto a dizer, independe da realização de cirurgia ou não, de colocar, por exemplo, próteses nos seios ou não. A questão da cirurgia pode ser uma condição de felicidade ou de até como é que eu posso dizer? Do ponto de vista psicológico, trazer um conforto psicológico, alteração do corpo, pode ser que sim, como foi o caso da Roberta Close. Mas outras milhares de pessoas trans vivem seus dias, são felizes, estão felizes com seus corpos, independentemente de terem realizado cirurgia. Vamos nós ainda nessa linha, doutora Natália? Vamos. Ou seja, quer dizer, a sociedade em si, ela tem essa compreensão, precisa debater mais ainda essa questão, principalmente no seio da família, como esse caso que a doutora Mariana, que a delegada, ela nos trouxe, ou seja, dentro de casa, no caso aqui, o homem trans, ao que tudo indica, né, doutora Mariana, sofreu agressão do próprio pai, porque enxergava, portanto, desse homem trans a filha, enfim. Quer dizer, são pontos que precisam realmente de serem mais debatidos, com mais protocolos. Como é que a senhora vê esse aspecto? Walter, o que eu falei no início do nosso encontro, como é rico, né? Enquanto vocês falam, a minha cabeça vai rodando e eu tenho que falar isso, aquilo, lembrei de uma coisa. Bom, a gente precisa analisar, assim, sempre falar muito sobre isso, incansavelmente. Eu acredito que a gente tem caminhado, não sei se os colegas concordam, mas há poucos anos não se falava tanto nesse assunto como se fala hoje. Que bom, é preciso falarmos, né? E eu acho que a gente tem que analisar sobre vários aspectos. Esse caso que fez, no ano passado, a 6ª turma do STJ, né, que a doutora Mariana mencionou, a aplicar definitivamente, eu falo definitivamente em razão da posição que o Superior Tribunal de Justiça ocupa para amplificar, né, a sua decisão e difundir para os outros juízes espalhados aí no nosso território nacional. Então, primeiro ponto, é importante que o Superior Tribunal de Justiça tenha se posicionado sobre isso. E por que foi importante, na minha opinião, esse julgamento? Porque ele veio de uma violência, uma agressão física de um pai para a mulher trans, né? A filha. E vejam vocês da dificuldade que nós todos enfrentamos para a gente abarcar esse tema, porque sempre se inicia, ou quase sempre, dentro da nossa unidade familiar, dentro da nossa casa. Então, esse caso que chegou ao STJ se iniciou da agressão física de um pai para sua filha trans.
Como o Estado chega até a sua casa? Quando esse crime é denunciado, quando esse crime é falado, quando as pessoas literalmente colocam a boca no trombone. Então, sem isso, o Estado já não pode agir. Números hoje demonstram a prática, e a delegada Mariana vai confirmar certamente o uso de armas brancas, né, dentro do âmbito da aplicação da Lei Maria da Penha. Então, é muito difícil a gente abarcar e cercar. Mas, por outro lado, a gente pode falar o tempo todo e difundir o conhecimento para que as pessoas tenham o alcance, primeiro, do que fazer, para onde ir, a quem pode me socorrer, num caso desse, por exemplo. Então, é o primeiro ponto que eu queria trazer sobre a importância desse julgamento por um tribunal superior. Agora, outra questão é o Congresso Nacional se posicionar sobre isso, porque aí você elimina qualquer dúvida sobre a aplicação da Lei 11.340 para mulheres transgênero. E existe um projeto de lei, né, tramitando na Câmara dos Deputados. O projeto que tramitava no Senado foi arquivado, mas existe um projeto de lei, né, em tramitação lá na Câmara dos Deputados, e eu acho que é um avanço, porque se tivermos ali, sem dúvida, um dispositivo legal, né, você modifica o artigo 5º da Lei 11.340, que é a Lei Maria da Penha, e de repente coloca ali ipsis literis, com todas as letras, é aplicável a mulheres trans, aí não tem discussão. Então, queria colocar mais esse ponto aí para a gente pensar da importância da participação do poder legislativo, né, na ampliação, na defesa do direito das pessoas transgênero. Agora, delegada doutora Mariana, quer dizer, quando, enfim, chega um caso específico do qual nós estamos aqui abordando, chega até o conhecimento da autoridade competente da delegacia. Quer dizer, a delegacia, mesmo diante dos protocolos, fica à vontade para poder, de certa forma, tomar ali as devidas decisões, ou as decisões, quando são ali adotadas dentro do protocolo, quer dizer, fica sempre aquela sensação de que mais à frente pode ser que essa compreensão não seja devidamente aceita pelo fato de não termos ainda o amparo de uma lei. Como é que esse assunto ele é tocado na delegacia? E mais, geralmente esse tipo de caso que chega na delegacia da mulher são casos que começam dentro de um lar, no caso, entre pais e filhos ou entre companheiros. Sim. Como eu disse anteriormente, né, aqui no DF nós temos esses protocolos de atuação que são pioneiros, são protocolos modelos, e com a questão da vítima, quando a vítima é uma mulher trans, não existe nenhuma margem para discricionariedade do delegado e do agente de polícia que receber essa situação. Então, o protocolo ele é de observância obrigatória. Se uma mulher trans chegar numa delegacia aqui no DF, ela tem todo o direito de ser atendida nos moldes da Lei Maria da Penha. Então, assim, obviamente, eu sempre falo que em sede de delegacia a gente tem que ser o mais protetor possível, principalmente em razão dessas discussões judiciais que ainda existem sobre a abrangência ou não da lei. Então, eu sempre digo para os policiais com os quais eu trabalho aqui, a gente tem que fazer o mais. Então, a gente tem que sempre aplicar os protocolos, buscar uma situação, um atendimento mais acolhedor possível, porque corre esse risco de, às vezes, chegar no judiciário, esse caso não ser entendido e não ser abrangido pelo entendimento judicial, seja que ele não seja abrangido pela Lei Maria da Penha. Então, assim, a nossa orientação aqui é sempre essa.
Acredito também que é um tema que precisa ser sempre discutido. Acho que muito tem se falado, mas ainda tem que se falar muito mais, porque, infelizmente, no restante do país, nós não temos uma uniformidade de entendimento, né? E com relação às vítimas, às situações que chegam na delegacia, o que a gente pode observar, na grande maioria, são sim situações envolvendo companheiros e tanto cônjuge quanto apenas companheiro que vivem em união estável. Mas também temos muitas outras situações abrangidas no âmbito ali familiar, principalmente em razão dessa alteração recente, né, da Lei Maria da Penha, que ela tornou expressa que qualquer situação, qualquer violência de gênero praticada contra essa mulher no âmbito doméstico, familiar, ele vai levar à aplicação da lei. Então, temos situações, por exemplo, de irmãos que agridem irmãs, e também, por exemplo, no caso de uma irmã que agrediu uma outra irmã estando presente ali, porque essa última alteração da lei, ela diz que essa violência de gênero, ela traz uma presunção de violência de gênero quando essa violência é praticada por uma mulher no âmbito dessa unidade doméstica. Mas a grande maioria dos casos que chegam na delegacia, ouso dizer que na faixa aí de 80% a 90%, são situações de companheiros. E quando tem menor no meio, como é que fica essa situação? Atualmente nós temos também a proteção da Lei Henri Borel, né? Que é uma lei que toda vez que tiver uma situação de violência familiar no âmbito doméstico contra a criança, essa lei vai ser aplicada. Então, ela também prevê medidas protetivas que podem ser solicitadas a esses menores. E também temos muitas situações em que por exemplo, a mãe está passando uma situação de violência que também atinge os seus filhos. A própria medida protetiva da Lei Maria da Penha, ela pode ser estendida a esses menores também. Entendo. Agora, doutora Mariana, a criminalista, né, também aqui conosco, doutora Mariana, dizer, a nossa sociedade no geral, né, que é uma sociedade nova, vamos colocar assim, diante de outras sociedades que nós temos aí pelo mundo afora, em que pese que, mesmo sendo nova, nós estamos bem adiantados que várias aí que são bem mais antigas também do que a nossa. Me parece que isso não é, portanto, aí o padrão. Mas o Brasil, de alguma forma, pela experiência da senhora, está tendo a devida coragem para poder avançar, debater, principalmente sobre este tema pelo qual nós estamos aqui a abordar, ou seja, homens trans, mulheres trans. Quer dizer, o país, de alguma forma, está tendo a devida, eu não digo coragem, não sei se isso, portanto, aí é o termo, mas pelo menos buscar realmente uma compreensão maior da sociedade para pacificar, portanto, esse tema. Sim, eu acredito que nós temos evoluído bastante, né, desde a Lei Maria da Penha, que é do ano de 2006, né, esse ano 17 anos que completa a lei, completou, na verdade. A gente tem uma lei muito boa, considerada a terceira melhor lei do mundo, né? Então, temos mecanismos excelentes. O que mais falta, na verdade, é a aplicabilidade desses mecanismos em relação às vítimas de violência doméstica e familiar. Infelizmente, temos comarcas que não têm vara de proteção, né, de combate à violência doméstica. Muitas comarcas, por exemplo, a gente já teve o avanço da lei na questão da medida protetiva de urgência. Aquela comarca ali que não tem um juiz, por exemplo, a lei confere que o delegado ele pode, né, aplicar ali a medida protetiva de urgência para essa pessoa vítima de violência doméstica. E até na ausência desse delegado, a própria polícia, né, o próprio policial que estiver ali. Então, assim, a gente tem buscado mecanismos. Sim, a lei é boa, mas falta a aplicabilidade com efetividade. Temos, né, os programas de proteção à mulher. Aqui em Brasília tem a questão do botão do pânico, que a mulher ela pode acionar, né? Ela fica ali sendo monitorada e a qualquer momento que ela sentir ali que o agressor está próximo dela, ela aciona esse botão prontamente ali, né? A polícia vai chegar onde ela está. Em outros estados também tem, né? Tem as casas de proteção à mulher. O que falta mesmo é a aplicabilidade e se debater mais o assunto, principalmente em relação às pessoas, né, vítimas que são classificadas como trans. Porque é um assunto que as pessoas não gostam de falar.
A terminologia é difícil de se explicar e as pessoas não gostam de debater. E é uma situação que só vai avançar, apesar da lei ser boa, com a educação de base. É você ensinar que você tem que respeitar os direitos e garantias individuais, né? Ali aplicar o princípio da dignidade da pessoa humana a qualquer cidadão. E respeitar. Independente se eu me declaro homem ou mulher. Parte ali da proteção, do respeito ao indivíduo. Indivíduo como pessoa. E aí, depois, a compreensão do que é a lei e a sua aplicabilidade. Porque a lei, ela é excelente. Falta a aplicabilidade dela. Doutor Tiago, o doutor Tiago, ele, quer dizer, é oriundo do estado do Maranhão, belíssimo estado do Maranhão, lá com as suas diferenças sociais, com toda certeza, né? E está, portanto, aqui em Brasília, e a gente até conversou, né? Nessa capital federal, onde aparentemente tem de tudo. Quer dizer, tem de tudo. Nesse aspecto nós estamos aqui a abordar. Mas esse é um tema que nós estamos hoje aqui debatendo na Rádio Justiça, que tem a devida facilidade também para ser debatido nesse nosso, não digo no Maranhão, mas nesse nosso Brasil de tamanho continental. Ou seja, essa compreensão, ela existe, voltando àquele aspecto, né? A nossa sociedade está preparada para esse debate, tem que enfrentar esse debate. Como é que o senhor vê isso também, doutor Tiago? Bem, eu vou aqui retomar um ponto que a doutora Natália colocou, que esse aspecto cultural. Eu queria ter o otimismo que ela demonstrou ter em esperar que saia alguma coisa do Congresso Nacional, só que o que a gente tem de fato é que a única dita minoria, desde 1988, quando a Constituição foi promulgada, que não tem uma lei protetiva específica, é a população LGBTQIA+. Mulheres têm a Maria da Penha, indígenas têm o Estatuto, pessoas com deficiência, até torcedor. No entanto, não é por acaso que todos os direitos conquistados pela população LGBTQIA+, no Brasil são decorrentes de decisão judicial, especialmente do STF. Porque se a gente for parar para lembrar, por exemplo, a discussão do feminicídio, da lei de feminicídio, ficaria assim, em razão, no caso, você caracteriza o homicídio enquanto feminicídio, quando ele é praticado em razão, por motivo inicialmente estava assim, do gênero feminino. E aí existem parcelas no Congresso que, por um fundamentalismo religioso ou de enfim, fundamentalismo, vamos colocar assim, moral, olha a palavra gênero, pode até ser gênero alimentício, e cria um pânico moral em cima que nada do que se discute hoje no Congresso, há uns bons anos, se pode falar sobre gênero. Então, acabou saindo do sexo feminino. E aí eu não vejo, pelo menos em curto ou médio prazo, a possibilidade de alteração da Lei Maria da Penha, que seria assim o ideal. Ali é o espaço, né, o Congresso Nacional é o espaço que de fato a gente deve, enquanto sociedade, por meio dos nossos representantes, debater esses temas, mas o que a gente vê infelizmente hoje quando se fala de pessoas trans são pânicos morais sobre o banheiro, em pessoas dizem que mulheres trans e travestis usarem banheiros colocam em risco meninas e mulheres. E aí, quando sempre vem esse argumento, eu pergunto: quantos casos você já viu na mídia ou dados oficiais sobre violência nesse contexto? Se o problema for a convivência dentro de um banheiro, é melhor a gente tirar os homens de casa, porque o que a gente tem é que violência doméstica é um tipo de violência intrafamiliar. E crianças e adolescentes, e obviamente mulheres, são vítimas de violência, sobretudo no ambiente doméstico. Esse é o ponto. Não é o uso do banheiro, dividir o banheiro com uma mulher trans ou travesti. E a doutora, a nossa colega aqui, a delegada, colocou doutora Mariana. Doutora Mariana colocou a questão da violência doméstica, que é outro tema muito pouco falado, que é a violência doméstica de casais ditos, né? Colocamos assim, essa nomenclatura que é mais conhecida, de casais homoafetivos. Muito de casal mesmo, ou como foi o caso aqui dessa decisão específica, do pai em relação à filha. É um tema pouco falado, porque há aquela ideia do senso comum de que se são dois caras e namoram e estão trocando agressões mútuas, o Estado não teria nada a ver com isso, a sociedade não teria nada a ver com isso. Pelo contrário,
é também um tipo de violência doméstica, embora o fenômeno não chegue, na esmagadora maioria dos casos, aos feminicídios, como acontece na relação entre homem e mulher, mas é um fenômeno preocupante porque ele é negligenciado pelas autoridades, ele resulta também na destruição da saúde mental das pessoas que estão envolvidas. Por que a negligência da autoridade? Pela ideia de que se dois homens estão brigando, eles estão juntos, o Estado não tem nada a ver. É puro e simples preconceito de entender, de pensar que esse tipo de violência não é uma violência Quando doméstica. você fala que o Estado ignora, é porque a autoridade competente não vai, de alguma forma, adotar providências em cima? Vamos pensar aqui num casal de dois homens. Se um deles quer pedir medida protetiva, não pode pedir medida protetiva pela Lei Maria da Penha, mas pode ingressar com uma ação numa vara cível. Deixa eu só pedir licença, doutora Mariana. Nesse caso, um casal homoafetivo pode chegar até a delegacia da mulher e solicitar providências? Então, apenas nesses casos, né, em que você tem ali, nesse casal, um deles, que seria a vítima, que se identifique como uma mulher trans. A exceção dessa situação, dessa discussão que nós estamos discutindo, né, dessa decisão recente, que foi bem específica e bastante peculiar. Bem esclarecido, inclusive do ponto de vista então, assim, do senhor. Eu vou colocar, inclusive, nesses termos. Um casal cisgênero, dois homens, porque se fossem duas mulheres, a Maria da Penha é aplicável por expressa definição legal, está lá a orientação sexual. Mas dois homens cisgêneros, o que é vítima pode recorrer, e já fez isso, à justiça, mas no âmbito civil, numa vara civil comum, para pedir o que seriam as medidas protetivas da Maria da Penha como medidas ali de afastamento do lar, etc., para evitar e fazer com que a violência cesse. No entanto, o que a gente, infelizmente, percebe é a dificuldade, e isso vai contra uma das recomendações do caso da Maria da Penha, da condenação que a gente sofreu, eu falo o Brasil, no sentido de que precisa haver muito fortemente nas nossas escolas, nas universidades, de uma maneira em geral, uma campanha para conscientização da população sobre esse tipo de violência. Uma campanha para a gente entender que a violência intrafamiliar é um problema muito sério no Brasil. A violência intrafamiliar é um guarda-chuva que abarca a violência doméstica contra a mulher, abarca a violência contra a criança e adolescente, contra a pessoa idosa, contra a pessoa com deficiência e também população LGBTQIA+. E eu faço aqui um recorte em específico porque tem essa peculiaridade. Nenhuma outra dita minoria sofre preconceito fora de casa e pode chegar em casa e não tem o apoio da família, vai ter o apoio da família, salvo se a pessoa for LGBTQIA+, na esmagadora maioria dos casos. Então, há certos contornos da violência que atinge a nossa comunidade, que são justamente em razão desse preconceito que acontece dentro de casa, no trabalho, na escola, na universidade e na sociedade em geral. Inclusive, pessoas trans, é mais ainda acentuado esse problema, porque são pessoas expulsas de casa por volta dos 12, 13 anos de idade. Não frequentam mais as escolas porque também são expulsas de lá. Acabam sendo empurradas para viver na prostituição. 90% tem um levantamento da Associação Nacional, vamos colocar aqui de pessoas trans, que é a ANTRA, nesse sentido de que 90% da população recorre à prostituição por falta de oportunidades sociais, porque foram expulsas da escola. Então, isso coloca num ponto ali de vulnerabilidade muito grande, que a violência doméstica acaba sendo uma dessas expressões, infelizmente. Doutora Natália, com a senhora, né, justamente sobre esse aspecto, uma vez que a senhora é especialista no direito de família, porque essa falta de compreensão da família, é evidente que nós estamos aqui a generalizar, né, mas que tem realmente um bom índice desse tipo de incompreensão no seio familiar, e isso acontece. O que está faltando para que haja uma compreensão maior? Bom, eu vou resgatar a fala do Dr. Tiago quanto ao meu... eu estou positiva quanto à posição do Congresso Nacional, mas vejam que, na minha fala anterior, eu mencionei que hoje, de um modo geral, nós falamos muito mais sobre esse tema do que falávamos há 5 anos. Né? A gente não está numa... O nosso parâmetro temporal, a gente não pode dizer nem que antigamente. 5 anos. Né? Vamos aqui de exemplo. Então, eu acho que a gente precisa ser positivo quanto a isso.
Eu resgatei o número do projeto de lei, é o projeto de lei número 8.032. Agora, vejam, ele foi apresentado em 2014. Vai fazer 10 anos, né? No ano que vem. E está aí. Então, claro... Aguarda, né? O parecer do relator. Na Comissão de Direitos Humanos e Minorias. É claro que a gente tem esse entrave. E, sobretudo, ultimamente, recentemente, acho que essas questões políticas e ideológicas e teológicas talvez tenham estado muito em evidência, né? Uma pena por um lado, mas que bom por outro, porque força todos nós a falarmos sobre isso. Porque é uma pauta existente e nós precisamos falar sobre isso. Então, é sempre... Em outro programa, né, Walter, nós falamos sobre essa difusão do conhecimento. Tudo parte do conhecimento e do diálogo, e que as pessoas, pelo menos, tenham paciência ou a humildade de ouvir o outro lado. Sábado agora, eu passei num café aqui em Brasília e me referi a um homem trans como ela. E até então, eu não podia, naquele momento, eu não consegui perceber, ou se podia, eu não consegui perceber que se tratava de um homem trans. E fui corrigida, na hora até de uma forma rude. Diziam para mim, você começou errado. É homem. Na hora, eu pedi desculpa, claro. Falei, me desculpa. Eu não sabia. Então, me reposicionei. Agora, o que eu quero, até trazendo esse fato aqui, é que também do outro lado, eu preciso, às vezes, ter um pouco de... Não acho a palavra aqui, que não seria paciência, não é isso que eu quero dizer. Compreensão no sentido de que dar uma nova chance, né? Como, nem sei se me foi dado, se esse homem trans se sentiu humilhado ou, né, se ele entendeu o meu pedido de desculpas, mas naquele momento eu não podia, eu não consegui identificá-lo como homem trans. E aí, no que nós falamos no início do programa, que é muito além da genitália, né, doutor Tiago, do que como a pessoa se entende. Então, se tivermos como um todo, sociedade como um todo, e também pegando carona do que a doutora Mariana falou, entender a pessoa como uma pessoa portadora de direito, entender que o respeito à dignidade da pessoa é princípio fundamental da nossa República, daí a gente já começa a conseguir um mínimo de diálogo, seja dentro da unidade familiar, seja na escola, seja no seu grupo de amigos. Eu teria vergonha se eu tivesse do outro lado, porque agradeço por estar desse lado de cá, como militante do direito das minorias. Eu tenho orgulho e lamento muito se o lado de lá ainda não se atentou para essa questão, que a dignidade é direito fundamental, é princípio da nossa República, e isso precisa ser difundido sempre. Então, que comecemos a falar na nossa roda, na nossa família, nos almoços de domingo, que falemos sobre isso. Seremos criticados, mas precisamos de falar, sempre. Aqui se fala muito na educação, levar esse assunto também para dentro das escolas. Mas será que os pais estão, de certa forma, amadurecidos o suficiente para que, de certa forma, deixem que os seus filhos, de forma espontânea, acompanhem também esta evolução, doutora Natália? Definitivamente não. Definitivamente não. Vejam esse caso que tratamos aqui.
né, que levou a 6ª turma do STJ a decidir a aplicação da Lei Maria da Penha Mulheres Trans. Não temos uma sociedade preparada. Estamos numa fase de construção. Por isso o meu otimismo, doutor Tiago. Eu acredito não só com relação a esse tema, Walter, mas eu particularmente acredito que nós vivemos um período de transição, de mudança de paradigma mesmo. Um exemplo, eu sempre falo sobre isso, claro que não é isso aqui, mas quem é contra as cotas nas universidades, por exemplo, qual é o meu argumento? E eu já tive do lado de lá, que criticava. E hoje estou do lado de cá. E o que eu costumo dizer? É um momento de transição. A sociedade deve isso e a gente precisa dessa... não quero aqui trazer... eu tenho essa mania de trazer discussões calorosas, assim, quando eu falo, mas não é isso. Nesse tema eu sei, mas estamos numa fase de transição. Estamos colocando uma outra lente. E é por meio desse embate. A gente está vivendo isso agora, está muito aflorado, as nossas feridas estão abertas. E aí, porque a gente está falando sobre isso o tempo todo e batendo de frente com quem pensa diferente. E a analogia que eu fazia das cotas era: precisamos dela para uma transição, para chegar numa situação de equalidade. Então, daqui a alguns anos, quem sabe, quando atingirmos, a gente vai conseguir, então, prescindirmos das cotas. Então, se a gente fala de levantar a bandeira de pessoas que pertencem à minoria, do direito das minorias, a gente precisa levantar a bandeira e falar incansavelmente até que se torne um senso comum. Perfeito. Nós vamos voltar realmente ao tema. Já estamos vencendo aqui a primeira hora do nosso debate. Peço licença para que possamos ir a um rápido intervalo. Em instantes estaremos de volta na sequência do nosso Justiça na Tarde Debate. Até já. Você está ouvindo Justiça na Tarde. Voltamos a apresentar Justiça na Tarde. Justiça na Tarde Debate. Pois bem, são 16 horas mais 7 minutos agora no horário de Brasília. Estamos de volta com o nosso Justiça na Tarde Debate. O importante é que quando a gente sai para o intervalo, o debate continua. Os microfones podem até estar desligados, mas o debate prossegue, assim que é bom, né? É dessa forma que realmente fica muito bom, né, doutora Mariana Dias? Doutora Mariana, enfim, vamos agora nessa nossa segunda hora e aproveitando realmente o tempo que nós dispomos aqui para avançarmos também na questão, infelizmente, dos assassinatos. De um lado nós temos os feminicídios, do outro lado nós temos também aí a comunidade LGBT também sofrendo esse tipo de ataque fatal, enfim. E as estatísticas, de alguma forma, estão aí, de alguma maneira, a nos trazer, ou pelo menos nos levar para uma discussão mais ampla, para se encontrar maneiras que possamos, então, evitar esse tipo de prática. Quer dizer, a questão justamente dos feminicídios que têm ocorrido aí com uma certa frequência aqui na nossa capital federal, que chama bastante aqui a atenção. O doutor Tiago mesmo, ele questionou, mas vem cá, por que está morrendo tanta mulher aqui na nossa capital federal? E esse foi um assunto que foi debatido aqui com os microfones desligados, onde, evidentemente, cada um teve, portanto, aí a sua posição. Doutora Mariana Dias, como é que a senhora vê esse aspecto? Então, de fato, o último dado que eu vi, por exemplo, até o mês de junho, nós tivemos 17 feminicídios no Distrito Federal. Já são 24 até a data de hoje, só para atualizar. 24? O quanto tem se aumentado, né? E aí veio a tipificação do feminicídio, né? Que é matar a mulher ali, né? Condições de violência doméstica, familiar.
em relação ao menosprezo dela ser mulher. A condição. E aí, o que acontece? Como é que decorre esse ciclo até chegar ao feminicídio? Né? A gente fala que tem ali aquele período que o agressor está ali demonstrando certa irritabilidade com as condutas da mulher, aí começa ali os xingamentos, as agressões verbais, e a mulher acha ali que é um período, né, que o marido, o companheiro está estressado, e aí vai evoluindo esse ciclo ali até a fase da lesão mesmo, porque as pessoas não compreendem, ainda que muito se fala sobre as diversas formas de violência doméstica, não compreendem que o xingar, que humilhar, que fazer ameaça, que reter ali dinheiro, cartão de crédito seja uma forma também de violência. E aí, quando chega ali na segunda fase de violência física, aí levanta aquele alerta. Mas aí, qual é a terceira fase? É o arrependimento. Aquele agressor ali, ele se mostra arrependido. Aquela companheira ali, às vezes, tem uma família constituída com o agressor, tem filhos, às vezes depende financeiramente dessa pessoa. Também tem a questão da dependência psicológica dessa relação. E ela acaba perdoando. O que a gente pode falar sobre esse ciclo? A maioria das vítimas de feminicídio sofreram algum tipo de violência doméstica antes de chegar ao feminicídio. São poucos os casos que a pessoa não teve nenhum tipo de violência. Nossa, era um marido excelente, excelente pai, nunca me bateu, nunca me xingou, nunca fez nada e, de repente, matou. Isso é a exceção. Existe esse ciclo crescente e essas vítimas acabam perdoando, infelizmente. Muitas, às vezes, chegam a denunciar, mas depois reata. Quando você vê, ela já está coabitando novamente com o agressor até ela se tornar a vítima de feminicídio. A gente tem registrado aqui no Brasil cerca de 1.410 feminicídios do ano passado e uma margem ali de mais ou menos 130 de mulheres trans. Agora, eu não consegui achar estatística que comprove que esses 130 de mulheres trans efetivamente está inserido nos dados das 1.410 vítimas de feminicídio no geral. Deixa eu voltar com a doutora Mariana, a delegada doutora Mariana. Antes de tudo, mais uma vez, nós já expressamos aqui no nosso programa, a Rádio Justiça já expressou o pesar em relação à covardia que sofreu a policial civil, que inclusive trabalhava com a senhora, compunha a equipe da Delegacia da Mulher na Ceilândia, a Valdéria da Silva Barbosa Pérez, ela que infelizmente também foi vítima do feminicídio. Ela que tanto lutou para poder conter essa prática criminosa aqui no nosso país, especificamente no Distrito Federal, uma guerreira incansável, mas que infelizmente, diante de uma covardia, diante também de uma arquitetura planejada no sentido de pela desprevenida para poder então realizar este crime covarde praticado, portanto, aí por uma pessoa que sequer ouso aqui revelar o seu nome, uma vez que não merece, portanto, nenhum tipo de divulgação. Pessoa essa que, claro, deveria estar atrás das grades, mas que ao enfrentar, portanto, aí policiais do estado de Goiás, mais precisamente na cidade de Porongatu, acabou, portanto, na troca de tiros, sendo alvejado, foi conduzido para o hospital pelos policiais do estado de Goiás, mas acabou não sobrevivendo. E fica, portanto, a saudade e, acima de tudo, né, as honras prestadas à Valdéria pelo trabalho que ela sempre desenvolveu diante da Delegacia da Mulher aqui da nossa capital federal. Doutora Mariana. Obrigada, Walter, pela homenagem. Realmente, nós ainda estamos, assim, nesse processo de luto, né, pela perda dessa colega, que era ali, principalmente, acho que num âmbito policial, em que às vezes a gente passa muito mais tempo com os colegas ali de profissão, né, do que com as nossas próprias famílias, nós acabamos criando vínculos, né, mais próximos. E ela era
o meu braço direito ali na delegacia, era a pessoa que a gente sempre disse que era quem conduzia efetivamente toda a delegacia, porque ela era a chefe da seção administrativa, então tudo o que era resolvido na delegacia passava por ela. Era uma servidora que já estava lá na Delegacia da Mulher de Ceilândia desde a sua instituição, que essa delegacia ela é recente, ela foi criada em 2020, e antes disso ela trabalhava ali também na Ceilândia, mais especificamente no Sol Nascente, com o enfrentamento aos crimes violentos. Então, ela trabalhou, dedicou sua vida toda ao enfrentamento aos crimes violentos, crimes de homicídio diversos, né? Depois foi para a Delegacia da Mulher, dedicou toda a sua carreira ali e, infelizmente, foi vítima dessa guerra pela qual ela lutava. Como a doutora Mariana estava dizendo anteriormente, a gente precisa entender esse fenômeno da violência doméstica e familiar contra a mulher de uma forma mais ampla. Às vezes a gente costuma entender só e ter mais atenção à violência física. Mas o caso dela é um grande exemplo de como a violência psicológica, a violência moral e a violência patrimonial também são formas de violência que podem levar essa mulher à morte. No caso dela, não existiu nenhuma violência física antes desse ato fatal que acabou com a vida dela. A violência que ela vivenciava ali era uma violência de ordem moral, uma violência patrimonial, que esse homem se utilizava ali do patrimônio da família para manipulá-la. E aí, mesmo ela, uma servidora que estava acostumada a enfrentar esse tipo de violência, quando ela estava inserida nesse ciclo violento, nesse ciclo de violência doméstica, ela foi incapaz de conseguir perceber e entender esses sinais. É por isso que eu reforço novamente, a mensagem que a gente já vem trazendo aqui, o quanto é importante falar. O quanto é importante se expressar, seja com um amigo, seja com um familiar, para que essas vítimas comecem a entender a violência pela qual elas estão passando. Às vezes a gente consegue identificar uma situação de violência que o outro está vivendo, mas nós não conseguimos identificar essa situação quando estamos inseridos nela. E até mesmo o contexto, toda a família, né? Todas as pessoas envolvidas ali, às vezes não conseguem entender, porque infelizmente é uma violência que é cultural, né? Então, eu penso que a gente ainda tem muito o que mudar, que acredito que seja mesmo uma questão para gerações, mas a gente tem que fazer algo enquanto essa mudança efetiva no seio da sociedade não vem, porque mulheres estão morrendo todo dia. Então, o que a gente sempre orienta é que conversem, falem, detectando o menor sinal de violência, procure os órgãos públicos. A violência doméstica familiar contra a mulher, pela própria Lei Maria da Penha, prevê que ela seja enfrentada em rede, por uma rede. Então, a gente sempre fala de polícia e judiciário. Só que não é apenas com polícia e com judiciário que a gente vai conseguir enfrentar esse tipo de violência. A gente precisa de toda uma rede de proteção, uma rede que acolha essa mulher, que ajude a identificar esses sinais de violência. Aqui no DF nós temos uma gama de equipamentos públicos que prestam auxílio de assistência social, auxílio psicológico ou assistência jurídica a essas vítimas. Então, assim, elas podem e devem procurar esses órgãos públicos para conseguirem entender, enxergar esse ciclo de violência e, assim, tenham mecanismos, se fortaleçam para conseguirem romper esse ciclo. Só a título de exemplo, nós fizemos um levantamento lá na Polícia Civil, porque toda vítima de violência doméstica familiar que chega numa delegacia para registrar a ocorrência, aqui no DF, ela preenche o formulário de avaliação de risco que foi unificado pelo CNJ. Então, alguns estados ainda não se utilizam desse formulário, mas aqui no DF, todas as vítimas, quando vão registrar a ocorrência, preenchem esse formulário de avaliação de risco. E assim, nós conseguimos, analisando as respostas desse formulário, nós conseguimos verificar que 80% das vítimas de violência doméstica aqui no DF afirmaram que não dependem economicamente dos seus agressores. Então, esse é um dado que nos chamou muita atenção, porque quando a gente fala de violência doméstica familiar contra a mulher, a gente já vem com aquela ideia de dependência econômica, que a mulher não sai do ciclo violento por depender economicamente desse agressor.
Mas no caso do DF, por isso que é muito importante que a gente entenda a sociedade que a gente está trabalhando, aqui no caso do DF, essas mulheres, 80% delas disseram que não dependem economicamente, que são provedoras dos seus lares. Então, por que essas mulheres continuam nesse ciclo de violência? Existem outros fatores ali por trás que a gente precisa buscar. E um desses fatores principal é a dependência psicológica. Então, eu sempre digo, quando vem muito... a mídia gosta muito de bater em cima da questão da medida protetiva. Ah, mas a vítima tinha medida protetiva e não deu em nada. A medida protetiva, ela é um instrumento muito de grande valor. Ele é muito importante e ele salva, sim, vidas. Mas, para além da medida protetiva, existem outras medidas a serem adotadas para que essa mulher se entenda nesse ciclo violento, não retome a convivência com esse agressor e possa, assim, sair dessa relação que está lhe trazendo prejuízos, né, evitando o feminicídio. Nessa mesma linha, doutor Tiago, também gostaria de ouvir o senhor. É evidente que no Brasil, de certa forma, a comunidade LGBT, QI+, tem também sido alvo constante, né, da violência, do homicídio, da covardia, enfim. Quer dizer, como já foi dito aqui, poderemos resolver essa questão ou então buscar uma solução através da educação? Sem dúvida. Eu vou começar a resposta lembrando o seguinte. É muito comum a gente ouvir essa fala de que a gente não está maduro para debater, enquanto sociedade, ou os pais não estão maduros para debater os direitos da população LGBTQIA+. Se a gente for parar para pensar em qualquer avanço de direito, seja para mulheres, seja, por exemplo, abolir a escravidão como foi em 1888, a sociedade muito geralmente não está preparada, ou ela é forçada, inclusive por meio da lei, a avançar, a se transformar, ou vai sempre, porque se depender de muita gente, mulheres não trabalham, deviam ficar só em casa, pessoas LGBTQIA+, deveriam continuar sendo invisibilizadas. Então, a gente precisa entender que, enquanto sociedade, a gente só consegue dar passos à frente quando, infelizmente, são decisões judiciais, são leis, mas que têm esse caráter pedagógico para que a gente possa pensar em mais igualdade de direitos. Antes de chegar na população LGBTQIA+, eu queria puxar um gancho da fala da doutora Natália no seguinte sentido. Como eu tenho clientes dos mais diversos classes sociais, algumas pessoas perguntam, mas, Tiago, se ela não tem dependência econômica, por que ela não larga logo? E aí eu lembro uma pesquisa do Data Senado em que as mulheres com mais alto grau de educação e mais renda, elas não denunciam porque têm vergonha. Elas apanham caladas, sofrem violência psicológica, patrimonial, etc., porque têm vergonha de expressar isso para os amigos, para os pais. Uma pesquisa do ano passado, eu lembro aqui, cerca de 51% das mulheres não falam sequer para familiares quando estão sendo vítimas de violência doméstica. Então, a gente está, quando está discutindo os dados que chegam às medidas protetivas ou outras ações relativas à Maria da Penha, a gente está falando só da ponta do iceberg, basicamente. Então, somente a educação é que dá para a gente caminhar no sentido de que as mulheres se empoderem para entenderem quando vão estar nesse contexto, né, do ciclo de violência doméstica, como também os amigos, os familiares possam compreender e identificar esses sinais, e é o que eu sempre coloco como alerta para minha irmã, para as minhas primas, para os familiares em geral, se o cara, uma das primeiras atitudes da pessoa com quem está se relacionando é afastar dos amigos e da família, bem aí já é uma bandeira vermelha muito, muito grave. Porque um dos primeiros pontos é justamente esse, afasta da família, então ela acaba sofrendo sozinha, no contexto lá da relação, no apartamento, na casa, enfim. E aí agora eu faço uma cobrança pública aqui para a nossa OAB, que é minha casa também, e eu falo OAB no geral, não só a seccional aqui do DF, que é o seguinte, a gente tem as comissões da mulher, que fazem excelentes projetos, excelente trabalho. No entanto, a Maria da Penha, o caso Maria da Penha pela Corte Interamericana,
a gente precisa lembrar que uma das medidas que determinaram foi a questão da formação dos funcionários do sistema de justiça. Quando a gente fala do sistema de justiça, não é só a polícia, não é só o Ministério Público e não é só o Judiciário. A OAB, enquanto função essencial, a advocacia, enquanto função essencial, também precisa entender o seu papel em fazer formação continuada dos quadros de advogados e advogadas. Porque se a gente for pegar aquele vídeo que vazou da audiência da Marina Ferrer, o advogado foi ali não vou dizer agressor doméstico, que não tem essa configuração, mas ali violência de gênero institucional num nível gritante. E isso com a inércia do juiz, do promotor de justiça e do próprio advogado dela. Depois foi aprovada, né, uma lei para evitar essa questão, há punições hoje na OAB, mas a gente precisa partir para esse lado pedagógico que é muito mais efetivo e positivo do que simplesmente punir. E aí, falando do lado pedagógico e educação, para concluir, a gente fala muito, a mulher precisa ser empoderada, precisa saber os seus direitos, mas a gente precisa conversar com os nossos meninos, com os nossos adolescentes. E quanto mais velho fica, mais difícil fica essa conversa, mas ainda é possível também com os homens adultos, de que mulheres são sujeitos autônomos que precisam ter sua vontade respeitada, que não é não. E toda aquela questão que a gente fala de estudos de gênero é para isso, porque os homens cada vez mais cedo possam entender nas suas relações familiares, de amizade, afetivas, que mulheres são sujeitos de direitos e têm os mesmos direitos e deveres que nem eles e precisam ser respeitadas, especialmente sua autodeterminação. Eu falei que eu ia concluir, mas tem só mais uma coisinha. Em relação a dados que a doutora Mariana colocou, de fato é uma dificuldade porque a gente não pode pensar em política pública sem dado. Então, se eu não tenho... primeiro, a gente passou aí cerca de 6 anos sem um levantamento oficial de violência contra pessoas LGBTQIA+. Então, quando não existe dado sobre violência, é como se o problema não existisse. E aí mesmo é que o poder público não atua. E hoje, com os dados que a gente tem, por exemplo, aqui de feminicídio, e ainda assim a gente precisa ficar cobrando e pressionando o poder público a atuar, a gente não tem como falar em políticas públicas se não houver esses dados. E esses dados de violência precisam ser sistematizados pensando qual é a realidade da região norte, qual é a realidade da região nordeste, qual é a realidade do DF, qual é a realidade do plano aqui, por exemplo, qual é a realidade das comunidades do entorno, das comunidades periféricas, para a gente, inclusive, desmistificar algumas coisas, como pensar que a principal vítima de violência doméstica é a mulher negra que está lá numa região periférica. Ela é a que mais procura o sistema, não necessariamente a que mais sofre, tá? Justamente porque tem esse dado de que mulheres que têm mais renda e educação acabam sendo também vítimas de violência e têm vergonha de dizê-lo. Então, quando a gente vai falar de política pública, a gente precisa se basear em dados e esses dados precisam ter esses recortes de gênero, de raça, de orientação sexual, identidade de gênero, de deficiência ou não, para que a gente, além da questão regional, para que a gente possa ter noção de quais as melhores estratégias para o enfrentamento desse fenômeno. Agora, doutora Natália, quer dizer, essa discussão que nós estamos tendo aqui na Rádio Justiça, de alguma forma fomentando para o nosso público ouvinte, também que entre nessa discussão. Quer dizer, mas essa discussão, onde aqui está sendo posto aqui com dados, com estatística, enfim, mas a gente pouco ouve, de alguma forma, no seio da sociedade, nesse nosso Brasil, mais uma vez, de tamanho continental. Quando Brasília falamos, debatemos, de forma alguma aqui crítica para quem de alguma forma ainda não entrou nesse debate, nesse nosso país de desigualdade social enorme, onde para muitos acha que é correto, de certa forma, agir da forma que está agindo, ou seja, achando que a sua companheira é sua propriedade, então faço o que eu achar que tem que ser feito, quem manda dentro de casa sou eu. Só que não é assim, evidentemente, mas será que essa informação já chegou dentro daquele lar, dentro daquela residência, dentro da cabeça dessa pessoa? Mais uma vez, não. Vou pegar um pouquinho da fala dos meus colegas aqui para complementar aquilo que eu penso. Um dado que eu conversava hoje
com a minha sócia durante o almoço sobre essa questão exatamente do feminicídio, que nós falávamos a partir de um olhar de um colega que também é da Polícia Civil, diante da experiência que ele tem, o perigo que ele vê em ameaças, na ameaça, na perseguição ali camuflada, porque, segundo o que ele relata, e esse pensamento com o qual eu concordo, em tese, entre aspas, uma simples ameaça, aquela perseguição camuflada, que a gente não consegue quase que não perceber que não é ali uma perseguição propriamente dita, essas pessoas não trazem o conhecimento da delegacia, né? Elas não chegam a fazer uma queixa e chegam lá e falam, olha, eu fui vítima de uma ameaça. Esse cara está me ameaçando. E aí, o que acontece? Deixa de ser concedida a ela uma medida de proteção, né? Das que a gente comumente vê. Nós temos aí no âmbito da Lei Maria da Penha. E aí, na medida que não é concedida a ela essa medida porque o Estado não soube, ela morre. Porque muitas pessoas muitas mulheres procuram ajuda e abrem a sua intimidade quando, na maioria das vezes, são vítimas, são agredidas fisicamente. Mas é muito importante que essa fase anterior ela seja acudida, porque sem ela falar, não tem como ser concedida a ela nenhuma medida. Então, ela está muito mais vulnerável a ser vítima de um feminicídio, né, um homicídio sendo qualificado como feminicídio, do que aquela outra que foi agredida e aí procurou ajuda, procurou proteção. Então, nós estamos falando aqui de um crime, uma modalidade muito sorrateira. O que eu falei no início do nosso programa, de estar dentro da nossa unidade familiar. E quando eu falo unidade familiar, também é conjugalidade. E aí, se você não expõe, você não tem a proteção. E não necessariamente, e isso aí também eu falei no início, o uso de armas brancas, né? Quem não tem uma faca em casa? Então, é muito sorrateira, assim, é uma prática muito sorrateira. E, além disso, o que eu particularmente penso, o doutor Tiago falou acerca da vergonha. 80% das mulheres não dependem financeiramente dos seus agressores. E por que elas estão com ele? Isso eu falo, acho que foi a razão pela qual eu passei a fazer parte do Laço Branco, que acho que a gente tem que falar dessa rede de proteção, que é a dependência emocional. A dependência emocional é uma elementar da persistência da violência doméstica e familiar contra a mulher. São mulheres que dependem emocionalmente dos seus parceiros. Então, é preciso também falar sobre isso. Doutora Mariana Dias, quer dizer, é possível que aquele homem que está ameaçando de agressão por conta de um descontentamento, principalmente diante de um caso de separação, onde há, portanto, ali uma vontade, mas só de um lado, do outro dele, vamos pegar dessa forma, não há, portanto, a aceitação. Quer dizer, é uma fase perigosa, onde é possível, de alguma maneira, um olhar mais atento, evitar uma tragédia maior, até mesmo dando uma assistência também para aquele que está sendo olhado como o autor de uma possível tragédia, em que parece que essa pessoa, às vezes, não quer partir para o confronto, mas precisa de ajuda para que isso não aconteça. Uma ajuda do Estado, claro. O Estado tem como ajudar? Tem sim.
O que ocorre? Quando se fala em separação, e desde o início eu falei, né, uma das dependências, que é a dependência psicológica da mulher, essa dependência também acontece com o homem, né, com o suposto agressor. Eu tenho um caso prático, que eu estou atuando, por exemplo, que meu cliente ele se separou e ele não consegue aceitar essa separação. Ele nunca foi uma pessoa agressiva, nunca praticou nenhum tipo de violência doméstica, nenhum dentro, psicológica, moral, patrimonial, física, nada, absolutamente nada. Mas com a separação e a insistência dele querer reatar o relacionamento e ter essa rejeição, ele começou a demonstrar um lado agressivo, que aí, então, a vítima procurou a polícia, falou, tá me perseguindo e tudo, e foi deferida a medida protetiva para essa vítima. Até que chegou um dia que a mãe dele me ligou e falou, fulano foi preso, descumpriu a medida protetiva. Eu falei, como assim descumpriu? Eu falei, nossa, mas deve ter sido muito grave, né, para a juíza já ter determinado ali a prisão. E aí, quando eu fui pegar as mensagens, ele estava ameaçando de morte a ex-esposa. Não só ela, que iria também se matar e matar a própria criança. Você vê o psicológico da pessoa, como é que tá doente, ele tá abalado. E aí ele foi preso e tudo, depois audiência de instrução, julgamento e sentença. Foi deferido ali na sentença, até pelo pedido da defesa, porque ele pediu ajuda também. A juíza estipulou que ele participe de grupos reflexivos, que são reuniões ali para entender o respeito em relação à mulher, a condição de mulher e respeitar também ali a questão do indivíduo não querer mais coabitar junto com aquela pessoa. E tem vários grupos reflexivos aqui no Distrito Federal. Em paralelo a isso, foi aplicado também que ele faça um tratamento psicológico. No entanto, ele está há mais de 5 meses na fila aguardando esse tratamento psicológico. Aqui em Brasília. Aqui em Brasília. E aí, como é que fica? A pessoa, a gente fala muito na proteção da vítima, mas a gente tem que entender que o agressor, muitas vezes também, eu não sei se eu posso, não tenho propriedade para falar, mas talvez ali tá com alguma, não posso dizer uma doença psicológica ali da dependência, não sei o termo corretamente para falar, mas essa pessoa também ela merece uma atenção do Estado. Por quê? Você impõe todos os mecanismos de defesa à vítima e o agressor. Aí ele tá ali com a medida protetiva, ponto. Isso aí vai evoluir até chegar a um feminicídio como? Porque ele vai procurar a vítima. Às vezes a vítima vai reatar, não vai. Às vezes, por vingança, por desespero, não vai ser minha, não vai ser de ninguém, ele acaba praticando feminicídio. Essa pessoa ela também merece uma atenção do Estado. E nesse caso, meu cliente está há 5 meses aguardando. É um caso sério. Ele tentou já o suicídio por 2 vezes. Né? Eu estou tentando, inclusive, a transferência da execução penal dele para outro estado, que é onde a mãe dele mora. Porque a mãe dele falou assim, olha, eu estou preocupada porque é melhor mudar e trazer ele aqui para o meu estado do que deixar ele aí no DF, porque eu não tenho como ajudar, eu estou de longe, ele não está fazendo tratamento algum e ele não consegue aceitar essa separação. E a sorte que ele ainda está com monitoramento eletrônico, né? Que então tem como, ali, de certa forma, o Estado está rastreando ele e ele, né, tem ali procurado outras formas de ajuda, questão religiosa e tudo, para buscar um amparo para tentar aceitar. Mas ele deveria estar ali fazendo tratamento psicológico. Só o grupo reflexivo não é suficiente para o agressor. Doutora Mariana, quer dizer, o que coloca aqui a charada da senhora, a doutora Mariana, quer dizer, quando um caso, enfim, de uma ocorrência ser registrada na delegacia por conta justamente de ameaças e outras coisas mais, né? Quer dizer, o trabalho em si, inicial, ele olha para os dois lados, para as duas partes, ou o sentido é somente proteger realmente a mulher que, com toda certeza, necessita e precisa dessa proteção? Só antes de responder a sua pergunta, Walter, eu só queria retomar esse ponto que a doutora Mariana levantou sobre essa questão desse homem, que esse caso
me lembra muito as razões pelas quais a Lei Maria da Penha sofreu uma alteração recente e agora é possível que essa medida protetiva seja determinada pelo juiz, ainda que não tenha sido praticado de fato, até esse momento, um crime contra essa vítima. Como, por exemplo, nesse caso que ela bem trouxe, em que esse homem nunca tinha sido agressivo, nunca tinha praticado nenhum dos tipos de violência, seja psicológica, violência patrimonial ou física, contra essa sua companheira, mas no momento ali desse divórcio, dessa separação, ela serviu como um gatilho para despertar nele uma intenção de atentar contra a vida dela. Então, essas mulheres podem se valer da medida protetiva nesse momento de separação, quando elas identificam ali que está para acontecer uma situação que pode servir para que esse homem pratique de fato uma agressão contra ela. Então, atualmente, a medida protetiva ela pode ser deferida ainda que não tenha sido praticado um crime por esse autor. Essa vítima ela vai ter que demonstrar ali que há uma possibilidade da vida dela estar em risco, da integridade física dela estar em risco. Agora, quanto a essa questão que a gente chama dessa progressão criminosa, né? Realmente nós vemos que o número maior de registros que nós temos são com relação aos delitos ali de injúria, e depois a gente vê um número logo embaixo de ameaça, e depois a gente tem ali uma vias de fato, né? Que é aquela situação em que não ficou uma marca aparente, né? Nessa vítima, depois a lesão corporal. Então, a gente vê com os números, com os dados estatísticos, que realmente existe esse fenômeno dessa escalada criminosa com relação à violência doméstica familiar. Então, assim, isso é muito importante para que as vítimas, para que as mulheres reflitam e entendam e consigam identificar esses pequenos sinais. Porque, como já foi colocado aqui anteriormente, eu acredito que, assim, dificilmente o feminicídio acontece como um primeiro ato de violência contra essa vítima. Quando esse feminicídio aconteceu, esse homem, primeiro, ele xingou essa mulher, ele a ofendeu, depois ele a empurrou, puxou pelo cabelo, e aí depois que ele vem com essas agressões físicas, né? Então, assim, realmente existem casos que são atípicos, mas a grande maioria dos casos ele passa por essa progressão criminosa. Então, ou seja, essa violência ela vai se intensificando. Eu acredito até como uma forma inconsciente de testar os limites dessa relação. Porque, acredito também, concordo com a doutora Mariana, que é uma codependência que existe aí entre esses sujeitos que estão envolvidos nessa relação, né? Dificilmente uma pessoa saudável vai estar em uma relação doentia. Então, existe essa rede de proteção à mulher, mas a gente tem que falar também nessa rede de tratamento desse homem. Tratamento dessa dependência emocional, tratamento dessa questão dessa possessividade, né? Dessa posse que ele tem sobre esse corpo da mulher, dele entender. Isso, assim, essa questão do divórcio, da separação, torna isso muito claro, que é um gatilho para esse homem que sempre entendeu que esse corpo dessa mulher o pertencia. Então, a gente tem alguns grupos aqui no DF, também acredito que não seja apenas uma situação para grupos reflexivos, que seja também tratado como uma questão de saúde pública. É uma questão de saúde pública que tem reflexos na segurança pública. Porque se essa questão de saúde, de dependência emocional não for tratada, ela vai culminar em um crime. Então, o Estado tem que ter isso muito em voga para que todos esses mecanismos, todos esses instrumentos públicos e essa rede de proteção, ela consiga abarcar tanto a vítima quanto também o autor. Porque, como eu falei anteriormente, não é uma questão que apenas a delegacia de polícia, apenas o sistema de justiça criminal vai conseguir solucionar. Como a doutora bem colocou aqui, esse homem ele foi condenado, mas só uma pena para o caso dele não vai resolver essa situação. Porque ele precisa tratar essa situação da dependência emocional dele, que já chegou a um ponto até de atentar contra a própria vida, e que é o que nós vemos todo dia
na prática, todo dia, no nosso cotidiano. Aqui no DF, eu reforço, existe uma rede de proteção muito grande, mas que ainda não é suficiente. Então, assim, quando essa vítima ela chega numa delegacia aqui para registrar a ocorrência, ela é orientada, recebe orientações de quais órgãos públicos procurar, quais instrumentos públicos ela tem ali à sua disposição, mas muitas vezes essas vítimas retornam dizendo que, infelizmente, não conseguiram vaga. Ou então essa vaga, esse atendimento a elas demora, né, um tempo. E nessa situação a gente precisa de um atendimento ali mais imediato para evitar essa escalada criminosa, para evitar que essa vítima... A gente sempre fala que a atuação nesse primeiro momento em que a vítima vai ali na delegacia para registrar a ocorrência, essa atuação desses outros instrumentos públicos é muito importante, porque é nesse momento ali que ela se dispôs a sair dessa relação. É como se a gente fala que é um pedido de socorro. Ela chegou na delegacia, registrou a ocorrência como um pedido de socorro. E aí, ela precisa, além dessa assistência de delegacia com relação ao crime, né, que ela sofreu, mas também precisa de todo esse aparato psicológico, de assistência social, no caso, por exemplo, dela ter direito a algum benefício, que ela possa conseguir continuar a sua vida sem depender desse agressor. Também toda uma questão relacionada a um apoio jurídico para que ela dê entrada em uma separação. Então, é um momento crucial que a gente precisa de uma atuação conjunta de todos aqueles que integram essa rede de proteção. Doutor Tiago, existe rede de proteção para as pessoas que enfrentam a intolerância, às vezes pelo simples fato de estarem exercendo a sua cidadania da forma que entende ser aquilo que as pessoas querem, passam, portanto, aí a sofrer, portanto, agressões físicas, xingamentos e outras coisas mais. Quer dizer, o país, de alguma forma, tem uma rede de proteção que alcança também o público LGBT, QIA+, aqui no nosso país? Então, que temos, na verdade, dada a ausência legislativa, né, para proteger de forma específica essa parcela da população, o que a gente tem, na verdade, depende da vontade de quem está no governo na época. Então, a gente parar para pensar no âmbito do governo federal, no último governo, esses números caíram drasticamente, no sentido de que não se falava porque não era uma preocupação do governo na época. E aí eu posso colocar a experiência do Maranhão, que eu acompanho de perto há mais de 10 anos, e participo assim, participei muito ativamente, que é quando a gente tem uma rede, a gente está envolvendo o sistema de justiça, a gente está envolvendo as entidades da sociedade civil, a gente está envolvendo outros atores, e tal qual acontece na rede de proteção à pessoa idosa, na rede de proteção à mulher, na rede de proteção à criança e adolescente, o sistema acaba funcionando muito melhor, porque seja qual for a porta de entrada, aquela pessoa vai ter, ali na medida do possível, dos serviços que forem ofertados, a assistência psicossocial, assistência jurídica pela Defensoria Pública, por exemplo, e pensando na Casa da Mulher Brasileira, que para mim é um exemplo também muito bom, que é uma experiência que eu trago do Maranhão, que chega lá, estão todos os equipamentos. Tem o núcleo psicossocial, tem lá a brinquedoteca, ela pode ficar lá abrigada, tem o Ministério Público, Defensoria Pública, além da delegacia. E o treinamento para sensibilização desses servidores públicos que vão atender essa mulher, que vai chegar ali extremamente fragilizada, muitas vezes com filho. Para a população LGBTQIA+, a gente ainda, infelizmente, muito longe disso. As delegacias especializadas são importantes, não só uma delegacia para a população LGBTQIA+, mas uma delegacia como há em São Luís, uma específica, há em São Paulo também, chamada DECRAD, que é Delegacia de Combate aos Crimes Raciais e de Intolerância, que acabam tendo, assim como no caso do atendimento da Delegacia Especializada da Mulher, a necessidade de uma formação para que esses policiais, esses delegados e delegadas entendam aquela temática e possam atender da melhor forma possível, de uma forma humanizada, as vítimas que lá chegam. Porque, infelizmente, o que a gente tinha aqui no Brasil, e isso eu falo por experiência própria, é de chegar com uma vítima
por exemplo, uma mulher lésbica que estava com o braço quebrado por conta de uma agressão, e nem nesse contexto de violência doméstica, uma agressão, sabe, lesbofóbica, e o delegado dizer que não ia fazer nada porque não era crime, mesmo lesão corporal sendo um crime, porque homofobia não era crime, porque lesbofobia não era crime. Isso só mudou com o STF em 2019. E aí, eu tive a honra de fazer a sustentação oral pelo grupo gay da Bahia nesse julgamento. É algo que eu sempre coloco enquanto professor de penal e pesquisador que sou. Ninguém no movimento LGBTI pensou que aquela decisão do STF ia resolver a violência no Brasil. Pelo contrário. O lado positivo dessa decisão é que a gente passou a falar mais do tema. Agora, as delegacias precisam fazer esse tipo de recorte específico nos casos que chegam até elas. Com esses dados, a gente consegue pensar política pública de segurança. É esse o ponto. Como eu falava anteriormente, sem dados a gente não consegue pensar política pública, não consegue enfrentar esse fenômeno da violência. Agora, para concluir, falando da experiência, pelo menos que a gente tem no Maranhão dos grupos reflexivos, é que nenhum dos homens ao longo dos últimos anos que tenha se submetido aos grupos reflexivos reincidiu, voltou à prática de violência doméstica. Não é o grupo reflexivo por si só um mecanismo suficiente que vai... É muito ingênuo a gente pensar que um mecanismo específico é a panaceia que vai salvar as mulheres da violência doméstica. Não é isso. É uma rede que está atuando na proteção dessa mulher, é a valorização do emprego e da renda para que ela possa, em caso de dependência econômica, se emancipar, e também a gente pensar nesses espaços para que essa masculinidade tóxica que a gente aprende, independentemente de orientação sexual ou identidade de gênero, enfim, todos os homens aprendem a ser machistas. A gente não nasce com machismo, a gente absorve machismo nas pequenas coisas desde bem cedo. A pessoa só se desconstrói, ninguém nasce, se torna então a gente pode desconstruir essa educação, e é por meio da educação que a gente consegue isso. Afinal de contas, a gente está falando de feminicídios, são mulheres que deixam famílias dilaceradas, e o que é pior, em muitos casos, que é um tema que a gente vem debatendo com mais força ultimamente, que são os órfãos do feminicídio. Como é que ficam essas crianças, como é que ficam essas famílias após o pai tirar a vida da mãe, às vezes tirar a própria vida, e essas crianças, como é que a gente vai lidar com elas, como é que a gente vai lidar na assistência psicossocial, especialmente psicológica, para que elas não venham a sofrer mais do que já sofreram em razão da violência que se abateu sobre suas famílias. Doutora Natália, também nesse mesmo contexto, doutora Natália, gostaria de ouvir também a senhora. Vou pegar aqui, adorei o seu gancho. Homens aprendem a ser machistas. As mulheres também aprendem a ser machistas. Então, no início da nossa conversa, eu falava sobre uma barreira evidente, uma barreira significativa na nossa luta de mulheres, elas próprias, contra o movimento feminista. Eu não consigo entender, eu não consigo sequer raciocinar sobre isso, que é absolutamente incongruente. Mulheres que hoje exercem os seus direitos porque, em razão, por consequência, de um movimento duro, feminista. E, apesar disso, um grande número de mulheres que, me permitam aqui, ousam discordar do movimento e se colocam como machistas. Eu sou machista. Você ouvir de uma mulher, eu sou machista, é a coisa mais triste que outra mulher pode escutar. Porque estamos todos dando nossa cara, nosso sangue, colocando nossa energia em favor dessa mudança, e a gente ainda tem que ouvir. Então, a questão da educação cultural, sobre o que falávamos, de falarmos sobre isso aos domingos, aos sábados, quando reunidos com a nossa família, é de extrema importância. Mulheres
não podem ser machistas, sob pena de colocar tudo por água abaixo. Sabe por quê? Porque essa mulher vai fortalecer um sistema que já vem recrudescido há milhares e milhares de anos. Perfeito. E contra ele é que a gente se põe. Então, acredito que estamos finalizando, caminhando para o 30 segundos final. para a senhora. Pronto, já vou me antecipar. Fique esse meu ponto colocado aqui. Não subjuguem. Não podemos ir contra o movimento feminista. Porque é por causa dele que nós estamos aqui hoje, é por causa dele que eu posso estar aqui falando para a Rádio Justiça. E eu agradeço imensamente essas mulheres pioneiras que abriram as portas para que eu pudesse estar aqui e defender o direito de todas nós. Perfeito. Muito obrigada. Deixa eu começar então aqui. A senhora vai ter menos de um minutinho, doutora Natália. Eu começo então com a delegada doutora Mariana Araújo. Menos de um minuto, doutora, para as considerações finais e já agradecendo a senhora pela atenção conosco aqui na Rádio Justiça. Eu é quem agradeço, Walter, pela oportunidade de estar aqui falando, né, debatendo novamente, repito, sobre esse tema tão sensível e tão necessário. Queria deixar aqui uma mensagem para as mulheres que estão nos ouvindo, para que tenham identificado aí, que estão passando por uma situação de violência, que procurem os órgãos públicos, que façam a denúncia, procurem a delegacia de polícia, a defensoria pública, seja um acionamento também pela polícia militar, para que levem essa situação às autoridades, para que a gente consiga fazer alguma coisa por essas vítimas, porque apenas com a voz, essas mulheres têm que ter isso em mente, que a voz delas é a maior arma. E apenas com essa denúncia é que elas vão conseguir sair desse ciclo violento e vão ter a sua vida poupada. Perfeito. Doutora Mariana Dias também, menos de um minuto para as considerações finais, já também agradecendo a presença da senhora conosco aqui no debate. Eu que agradeço, Walter, agradeço a todos os colegas pelo debate. A mensagem que fica aqui, Walter, que a doutora Mariana já deixou o recado em relação às mulheres, mas eu vou falar em relação às pessoas trans. A ausência legislativa, né? A gente tem aí o crime de homofobia, que foi a partir de uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão, que está ali inserida agora na lei de racismo. A questão da violência doméstica e familiar e feminicídio pela Lei Maria da Penha, e não tem uma legislação própria. Será que criar um tipo penal vai melhorar? Mas, infelizmente, parece que a nossa sociedade se contém, entre aspas, quando vê uma lei mais explícita. Será que o recrudescimento, um novo tipo penal vai trazer essa melhoria? E outra pontuação é Sim. que as mulheres, né, e pessoas que se identificam como mulheres não usem a nossa lei, que é de extrema importância, para satisfazer o sentimento de vingança contra o agressor. Pois não. Não tem muitos dados, mas existem vários dados que, infelizmente, a vítima se utiliza dessa lei. É uma lei de extrema importância que precisa proteger as vítimas. Pois não. E não para uma punição de vingança. Está muito bem, doutora Mariana. Doutor Tiago, também, por favor, menos de um minuto, e também já agradecendo a gentileza da atenção conosco aqui nos estúdios. Agradeço o convite. Como mensagem final, eu queria reforçar o posicionamento que eu coloquei inicialmente, no sentido de que a decisão do juiz aqui do DF foi acertada, dado o fato de que a gente tem, em média, 300 homicídios, 300 mortes de pessoas LGBTQIA+, no Brasil. A gente tem, segundo um estudo de um professor de Harvard, as pessoas LGBTQIA+, que vivem em sociedades intolerantes, preconceituosas, violentas, têm uma redução de 12 anos na expectativa de vida. Então, por conta dessa vulnerabilidade, por entender que as medidas protetivas têm caráter cível e não penal, algumas delas, como entende o STJ e a doutrina majoritária, é que justifica
justifica a necessidade, sim, de poder se fazer, por analogia, extensão e proteger essa população quando está num contexto de violência doméstica. Afinal de contas, a medida protetiva não exige um processo anterior ou posterior, e o próprio parágrafo 5º do artigo 19 da Lei Maria da Penha, que a doutora Mariana comentou mais cedo, de uma lei agora de 2023, é que as medidas protetivas podem ser deferidas independentemente de ação. Então, a gente conclui agradecendo aqui a oportunidade de dizer que a Lei Maria da Penha também protege pessoas trans, incluindo homens trans. Doutora Natália, também menos de um minuto também para as considerações finais, já agradecendo a senhora também pela gentileza. Eu que agradeço. Eu vou finalizar aqui as minhas pontuações. Como especialista em direito constitucional e grande entusiasta desse debate constitucional, estando na casa, na nossa Corte Constitucional, diante do que falamos aqui, de tantas decisões de tamanha importância nasceram aqui, que essa casa continue disseminando o que toda a sociedade precisa, que essa casa continue a nos garantir os direitos ainda não colocados, eventualmente pelo Poder Legislativo, que essa casa continue protegendo os direitos fundamentais das minorias, das mulheres, das pessoas trans, e quanto mais e qualquer pessoa que sinta a necessidade de proteção, que os olhos do Supremo Tribunal Federal estejam sempre abertos para essa comunidade. Muitíssimo obrigada mais uma vez, Walter. Muito obrigado às senhoras, muito obrigado também ao senhor, muito obrigado também a você, ouvinte, nos acompanhando no nosso Justiça na Tarde debate, que teve a minha apresentação. Sou Walter Lima, a produção foi de Ana Cláudia Possati, trabalhos técnicos do Neto Silva e a coordenação de jornalismo de Bárbara Michelini. Nosso abraço, o nosso convite para o nosso próximo encontro. Boa tarde, até lá. A Rádio Justiça apresentou Justiça na Tarde. Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal.